Acha legal, irmãos. Então, a perseguição aos cristãos iniciou no ano 303. Na verdade, não eram cristãos, eram Ialdim, o povo do Criador. Eles eram seguidores de Ial e Iaush. E aí, no ano 303, iniciou a perseguição a esse povo. Constâncio, que era o que perseguia-os, ele era pai do Constantino, do imperador romano. Então, Constâncio, ele morreu no ano 306 e nomearam o seu filho, que ainda era menino, Constantino, de Augusto, que era um título que nomeavam. Então, de seita perseguida, de povo perseguido, transformou-se no cristianismo. Por quê? Porque Constantino, mais tarde, com sua boa atuação no exército, ele foi condecorado novamente, mais tarde, em 312, foi reconhecido, em 319, 20, por aí, ele foi condecorado César. E quando ele se autodenominou Zeus, ele comandou tudo e criou o cristianismo. Então, o imperador Constantino, ele entrou e corrompeu a igreja do Criador, a igreja do Mashiach, a igreja povo, os crentes fiéis, ou seja, os Ialdim, os seguidores do nosso Salvador. E ele criou o primeiro Papa, que é o Papa São Silvestre. Então, em 2 Coríntios 11, de 2 a 4, você encontra que ali naquele tempo, a igreja casou com Jesus. Bem depois se tornou o Jesus. Quando não existia língua portuguesa nessa época, era Jesus. Então, Constantino chamou muitos e muitos ímpios para ser cristão, para mostrar que era uma grande quantidade de pessoas que eram convertidos. E ele também disse que tinha se convertido, que agora ele cria. Na verdade, ele não cria e não tinha se convertido coisa nenhuma. Ele mentia para atrair seguidores. Por quê que eu digo que ele não tinha se convertido? Porque só 25 anos após ele pediu para ser batizado, ou melhor, aceitou ser batizado já no seu leito de morte, entendem? Então, ele criou o sistema religioso, obrigou o povo do Criador a seguir, chamou para mais pessoas que nem criam nada disso do Salvador e nem do Criador. Ele os convenceu a dizerem que eram cristãos e participar, para mostrar muito povo, muito volume de gente, e ele mesmo não se converteu. Então ele contou aquela historinha que teve um sonho e que o Criador teria mostrado para ele lá um X e um P, que era um símbolo que é usado até hoje no batistério da Igreja Católica, não é? Que é um X e um P no meio, assim. E aí o Criador teria dito para ele que com aquele símbolo ele ganharia as batalhas. Só que ele foi usado pelo maligno para destruir o povo do Criador.
E aí o povo acreditou nele, assim como o povo acreditou na Semiramis, quando contou que ela era a rainha do céu e que o seu filho Nimrod era o deus sol, e que depois, que quando ele morreu, ela continuou mentindo, contou ao povo que ele teria ido para o sol, se transformado no sol, mas que voltaria. E quando ela ficou grávida do próprio filho, daí um tempo nasceu o Tamuz, e ela contou a mentira que aquele era o Nimrod que tinha voltado. Então daí surgiu a ideia da reencarnação, que aí quando o povo do Criador foi dividido como uma pizza, uns para lá e outros para cá, cada um pegou a sua fatia e fez o que quis da maneira que quis. Então, o cristianismo se dividiu, o povo se dividiu e criaram várias divisões, várias seitas. Você sabe que seita significa partido, e partido é divisão, que é um lá, outro cá, e cada um tem a sua doutrina e pensam diferentes e fazem diferentes as ações dentro daquele convívio, dentro daquelas reuniões. Então, o Constantino, ele criou a cidade Constantinopla, que ficou conhecida como a cidade de Constantino. E bem depois disso tudo que eu estava falando, a cidade Constantinopla passou a Nova Roma, porque depois, com a morte do Constantino, aquele clero, aquele sistema religioso que foi criado, o qual ele fez parte dos que criaram, então eles ficaram comandando o mundo e a humanidade, e Roma, ela se tornou uma potência, não é? Como nós sabemos. Então, essa foi uma parte da história do Constantino, porque, como vocês sabem, ele se autodenominou Zeus, que é Deus, e ele mandava, e quem não obedecia era eliminado. Porque se vocês verem os filmes ou lerem a história do Império do Constantino, antes do Império Romano cair, vocês vão ver que aqueles que discordavam ou não obedeciam às ordens dele, do Constantino e companhia, eram atirados para os leões e tinham suas casas, suas famílias incendiadas. Então, quando eles resolviam, criavam e tudo essas coisas, eles faziam isso nos concílios. Então, são muitos concílios. Teve o primeiro, mais importante deles, concílio de Nicéia, que deu-se em 325 depois da ressurreição. Logo em seguida que Constantino foi condecorado César, que era o poder maior do exército, qual ele pertencia ao exército romano, não é? E depois teve concílio de Constantinopla, concílio de Laodiceia, concílio de Trenton, vários diversos concílios, concílios de Jâmnia, concílio de Cartago, concílio de Hipona. Então foram muitos e muitos concílios que eram decisórios, porque a cada encontro desse povo, dessas autoridades, eles criavam regras, dogmas, e depois eles anunciavam para o povo seguir. E não tinha de não quero, era segue ou segue, porque quem não aceitava seguir, quem não aceitava as regras, as mudanças e as decisões que eles tomavam nesses concílios eram eliminados ou tinham a sua família toda eliminada. Então, é só para vocês entenderem que como é que foi criado, construído e mantido o sistema criado por eles, o cristianismo. Então, ela
se transformou na Grande Babilônia, aquela Babilônia lá do Nabucodonosor. Lembram do rei Nabucodonosor? Que ele controlava tudo e todos, e que teve aquele episódio que todos deveriam adorar, se inclinar àquela imagem que ele mandou construir, a estátua gigante do sonho que ele tinha tido. E os 13 hebreus, os 13 Eldim, não se inclinaram, foram os únicos que não adoraram a estátua e foram jogados na fornalha incandescente, porque a fornalha ele tinha mandado esquentar no máximo de fogo para que, se houvesse algum que não quisesse adorar aquela imagem feita por ele, ordenado que todos deveriam adorá-la, e fosse jogado lá dentro aquele que se negasse a adorar. E foi isso que aconteceu. Vocês sabem, já leram na Bíblia? Se não leram, leiam. Que os 13 hebreus não adoraram, porque eles só adoravam o Deus, que ele, na verdade não era Deus, era o Ial, não é? Que é o Todo-Poderoso de Israel. E eles se negaram e foram jogados dentro da fornalha, e todos ficaram olhando, porque com certeza eles iriam morrer, não é? Só que não. O Todo-Poderoso os poupou e ainda mais deu a visão para o rei Nabucodonosor, que enxergava 4 homens dentro da fornalha. Eles eram 3, foram jogados pelos soldados, e ele enxergava 4. Por quê? Porque com certeza o anjo do Criador, Iausha, que era, na época ele era o Mical, não é? Antes do novo nome Iausha, antes dele nascer de Maria, ele era o arcanjo Mical. Com certeza ele estava junto, livrando os Eldim de serem mortos na fogueira, na fornalha. Então, assim como ele também estava, foi o que lutou com o Jacó, que não o soltou até que ele o abençoasse. E ele lutou, diz que ele lutou com Deus. Isso é tradução, é acréscimo dos tradutores. Na verdade, ele lutou com o anjo do Criador, que era o arcanjo Mical, que é o Iausha, que logo após tantos outros anos ele veio, filho da Maria e do Espírito Santo, e ele foi criado pelo seu pai José, que colocaram o nome dele de Iausha com a ordem que dava o anúncio, o anjo Gabriel, enviado pelo Criador Ial, não é? Então, o Criador quer que o seu povo largue esse sistema maligno do Satanás, porque desde o início, desde lá do Éden, o Satanás vem corrompendo. Ele corrompeu Eva, seduziu Eva, tirou a virgindade da Eva, fez com que a humanidade caísse e plantou 2 gerações sobre a terra, e continuou usou Nimrod, usou Semiramis, usou Tamuz, usou Constantino para destruir o povo crente, os fiéis que creem e seguem Ial e Iausha. Então, no Antigo Testamento, a Babilônia do Nabucodonosor levou Israel à ruína. Foi levado cativo, porque o povo, os Yaldins, eles colaboraram, vamos dizer, eles concordaram com a condenação e morte do Machia e não aceitaram-o como o rei dos Yaldim. Então,
O resto é doutrina. Todas as doutrinas pagãs têm que ser lançado fora, meus irmãos. Então, conheça o verdadeiro evangelho e reconheça o evangelho acrescentado, o evangelho traduzido, porque antes de ser Bíblia é a escritura original hebraica, aquela que foi traduzida pela primeira vez pelo imperador romano Constantino. Não adianta não acreditarem, porque essa é a verdade. Constantino foi o criador da primeira Bíblia, a Bíblia Septuaginta grega, que foi escrita, traduzida para o grego koiné, por 70 escribas, tradutores, fariseus e saduceus. Tá? Aleluia!